Você lembra quando tinha o carnaval tradicional de Porangatu, Mata que Cobra e movimentado. Jiboia? Esse é antigão, eu era moleque, eu nem... Pô, mas você não nasceu. Você era moleque bro. a vida inteira, então, aí. Até hoje. Tudo ele Eu é tenho moleque. 28 anos de idade, pô. Você lembra disso aí, João? Eu não ia nesses trem, cara. Você é evangélico? Não, é porque Preso, eu sim. não gosto dessas paradas, não. Tava preso, não tinha televisão Não, na mas época. eu já ouvi. Mr. Jean, cara, praticamente o CD dele, todas as músicas, se rodar aí, todo Cara, é mundo sabe as nostálgico músicas. demais, né? Aquilo lá. Nostálgico. Eu não E aí eu conhecia. falei- Eu não e aí eu conhecia. falei- Eu não E aí eu conhecia. falei... Essa vai ser a minha melhor vigarice. Você era evangélica? Não conhecia. Você era evangélica? Tava preso, tava Tava dançando, tava presa? Ah, o mundo dá voltas. Jogando tipo Romário, entra em campo pra dar show. Falo muito e jogo o dobro. Não existe treino pra quem já tem dom. Chamei de canto, dei papo no ouvido, partindo pro ataque. Ela veio e falou: vai, Beligol, Beligol, Beligol. Vai, Beligol, Beligol, Beligol.